Pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu falei que em algumas reuniões do TCA que nós iríamos começar o caderno da cidade, né? Só que, como a gente só vai ter aula hoje e depois os próximos dias eu vou ficar em plantão de dúvidas, conforme a orientação da direção, então nós não usaremos o caderno da cidade ainda essa semana, tá? Essa semana eu vou postar um poema para vocês fazerem, para vocês responderem as questões e só. E aí nós ficaremos do dia 9 ao dia 19, 2 semanas, aguardando vocês enviarem as atividades que estejam atrasadas, porque o ano está acabando, né? E aí a gente vai começar a fechar as notas, quer dizer, nem sei se vai ter nota para fechar, mas enfim. E aí a orientação da direção foi que nós ficássemos 2 semanas sem postar aulas, que seria do dia 9 ao dia 19 de novembro. Sendo assim, eu vou postar a última atividade hoje, e aí as próximas 2 semanas eu vou ficar só no plantão de dúvidas, ajudando vocês com as atividades. Então, quem está atrasado vai ter a possibilidade de colocar esse dia, tá bom? E, e eu fico aqui à disposição. Então, me escrevam, mandem mensagem, vocês têm o meu número, ou mandem mensagem lá no Class e eu vou ajudando, tá? Tanto a fazer isso quanto a finalização do TCA também, tudo bem? Então, vamos lá. Aí o que eu pensei, para não ter que começar o caderno da cidade, porque tem muitas atividades, e aí a gente começa agora e para depois, e ninguém vai lembrar de mais nada. Então eu vou ler um poema para vocês do Sérgio Vaz, que a gente falou do Sérgio Vaz, né, no Trilhas, desse livro aqui, ó, que é O Colecionador de Pedras, tá? E aí tem umas questões, eu coloquei 5 questões para vocês responderem. Respondam de maneira completa, com dedicação, daquele jeito. Vocês podem responder no caderno, fotografa o caderno e me manda, ou vocês podem responder no arquivo que eu vou disponibilizar lá no Class, tá? Se você quiser responder no caderno, não precisa copiar a questão. Coloca assim: leitura do poema Sérgio Vaz, responde. 2, responde. Só coloca o número e a resposta, tá? No seu caderno. Se você quiser responder pelo arquivo, aí é só colocar o Rzinho de resposta embaixo e responder, tá certo? Então vamos lá. O poema se chama Os Miseráveis, tá? Do Sérgio Vaz. Prestem atenção à leitura, tá bom? Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, tinha caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro usava gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Sérgio Vaz, tá? Então, eu peguei desse livro, né, Colecionador de Pedras, da editora Global, tá bom? De 2013. E aí, assim, esse poema ele trata a história de duas pessoas, né? Uma é o Vitor, outra é o Hugo. E aí, no poema, né, o narrador, aí vamos colocar como narrador, né, tá contando a história de vida deles, né? Então ele vai comparando. Enquanto um roubava para o pão, o outro roubava para reforçar o salário. Enquanto um usava capuz, o outro usava gravata. Um nasceu muito pobre, né? Ele não tinha bicicleta, não teve pai, não teve mãe, e o outro tinha caderno, tinha fada madrinha, não nasceu, estreou, enfim. Ele faz uma comparação entre esses dois. Os dois não seguiram um bom caminho, né? Os dois viviam para o crime. Um vivia para o crime para poder viver, né? E o outro vivia para o crime porque para reforçar o salário, para poder ter mais dinheiro pela ganância, né?
E aí, enquanto um ia ficar lá na penitenciária, apodrecendo, o outro ia enriquecendo. Enquanto para um só restava virar crente dentro da cadeia, o outro era candidato a presidente, né? Então, assim, eu quero que vocês, então, respondam essas perguntas pensando nesse poema, tá? A primeira pergunta é: o que você entendeu desse poema? Mais ou menos eu já expliquei, né? Mas o que você entendeu, tá? Na 2, o que você sentiu ao ler esse poema? Você sentiu o quê? Você sentiu. Porque quando a gente lê um poema ou assiste a uma peça, a gente também tem as emoções que interagem, né? Então você sentiu tristeza, inconformação, você achou que o poema é triste, é bonito, é interessante, é revoltante. O que você sentiu, tá? Com essa leitura. Na 3, você acha que o Hugo poderia ser uma pessoa honesta? Por quê? Então, o Hugo, ele tinha, na vida dele, no caminho dele, ele tinha a possibilidade de ser uma pessoa honesta? Sim ou não? E por quê? Tá? E o Vitor, ele teve uma vida boa, né? Uma boa vida. E aí, para você retirar do texto, então você vai dizer se sim ou se não, e você vai retirar do texto do poema, vou até arrumar aqui. Você vai retirar do poema um trecho que justifique sua resposta. Então, se você acha que o Vitor teve uma vida boa, pega um trecho no poema em que ele fala isso. Ou, se você acha que ele teve uma vida ruim, pobre, você coloca também um trecho do poema que fala isso, tá? E na questão 5, se você tiver internet assim, né, fácil aí na sua casa, né, para acessar, eu gostaria que você pesquisasse sobre a obra Os Miseráveis, tá? Do Victor Hugo, tá bom? E aí, o Victor Hugo é o autor dos Miseráveis. E aí eu queria que você pesquisasse, lê um resumo sobre o que fala esse livro, né? E o que essa obra tem a ver com poema. Será que ela tem a ver com poema? O que será que ela tem a ver com poema? Então, ela tem a ver com poema? Muito provavelmente sim. Por quê? Tá? Então, se ela tem a ver com poema, se você responder que sim, diga por quê. Se não, responda por quê também, tá? Eu aconselho você dar uma pesquisada no Google, coloca lá Os Miseráveis, livro de Victor Hugo, e lê o resumo sobre o que trata aquele livro, né? E tem a ver, não tem a ver, já tem a ver os nomes, né? Porque as personagens do poema, um é o Victor, o outro é o Hugo, né? E o título também, mas o que mais que é de parecido? Tem algumas coisas parecidas, tá bom? É isso. Olha só como eu peguei levíssimo com vocês hoje, tá bom? Vocês vão ler o poema, responde as questões e me envia. Pode responder do caderno ou responder no arquivo, tá? Só para reforçar então, do dia 9 ao dia 19 não postaremos atividades, tá? A gente fica aí disponível para plantão de dúvidas, então se tem alguma atividade que você teve dificuldade para fazer, me escreva e aí eu vou tentar ajudá-los na medida do possível, tá? Me manda mensagem ou pelo Class, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou sinal de fumaça, ou pombo correio, o que você puder, tá bom? E eu vou postar essa atividade hoje e é isso. E aí qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu estou à disposição aí o resto da semana. Tá? Não esqueça também que o TCA, né, vocês vão postar aí a finalização, né, do TCA até o dia 6, tá bom? De novembro. Estou à disposição também para ajudá-los, tá? É isso. Boa semana. Fiquem em paz, se cuidem, agilizem suas atividades, mas assim, não façam com rapidez, façam com dedicação, mas procurem manter em dia, porque o ano está acabando e muito provavelmente a gente vai ter que prestar conta do que a gente fez nesse ano inteiro, né? Tudo bem que foi online, não funcionou muito bem, mas o que funcionou a gente tem que mostrar que funcionou, tá certo? E aí, quando voltarem, se vocês quiserem, lá na sala de leitura tem, ó, livrinho do Sérgio Vaz, tá? De poemas. É muito, muito legal. Ó. Tem até a fotinha dele aqui atrás, ó. Muito, muito legal, tá? Tem poemas aí como esses aí dos Miseráveis, tá certo? Beijo para vocês, boa semana, fiquem em paz, usem máscara, fiquem em casa e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá certo? Respondam aí as questões com dedicação. Pode abrir o coração, eu não vou brigar. O que você sentiu ao ler esse poema, suas emoções, pode colocar aí tudo para fora, tá bom? Porque nesse momento tão difícil, né, a gente tem que conversar mais e ler coisas que despertem a nossa emoção. Tá bom? Beijo,
Até breve. Tchau, tchau.